Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus e boa noite a todos os irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Sérgio Marques e está no ar o programa Fala Pastor, diretamente dos estúdios 1 da TV Linhares, em Linhares, Espírito Santo. E nessa noite, amados irmãos, peço a você que continue conosco, você que abriu agora seu espaço para poder assistir esse programa, continue conosco, compartilhe para que mais pessoas alcancem, porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus até você. Amém? Nessa noite está conosco também nosso querido evangelista e professor Jeremias. A paz do Senhor Jesus e boa noite. Amém? Paz do Senhor, pastor Sérgio. Paz do Senhor, vocês que estão em casa, que mais uma vez têm nos acompanhado. E eu tenho certeza que vai nos acompanhar hoje de novo. Graça e paz seja multiplicado sobre a tua vida. Eu peço desde já que compartilhe nos grupos que você tem participação aí no WhatsApp, no Facebook, para que alcance mais pessoas aqui que nós vamos ministrar hoje. Daqui a pouco, como sempre, mais um pouquinho aí de Apocalipse, capítulo 2, as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Glória a Deus, aleluia, amados irmãos. Fique atento aí e vamos aprender nessa noite, né? Porque o nosso objetivo é levar a palavra de Deus até a sua casa. Amém? Você que está aí, você que está chegando agora, você que teve um dia muito cansativo, exausto, você agora vai ficar à vontade ouvindo a palavra de Deus diretamente aqui da TV Linhares para você. Amém? Amados irmãos, eu gostaria, nesse início de programa, fazer uma oração para você, para sua família, para que Deus venha assim estar te guardando, te cobrindo com todas as bênçãos e trazendo livramento em toda a tua família. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, desse dia, obrigado por mais um programa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aqui para ministrar a palavra do Senhor a muitos corações. Sabemos que o tempo não é fácil e os dias de hoje estão cada vez mais difíceis. Mas o objetivo, Senhor, das nossas pessoas aqui é levar a palavra do Senhor a muitos lugares. Que o Senhor Deus possa nessa noite estar entrando nesta casa, que abre o espaço para receber a tua palavra, que o Senhor possa estar restaurando, garantindo vitória. Se porventura houver alguém enfermo, que o Senhor venha levantar, lançando fora toda enfermidade. Deus, em nome de Jesus, abençoe essa família, esse casamento, abençoe a vida dos seus filhos, do seu trabalho, que o Senhor possa te fazer forte, em nome de Jesus. Continue conosco, ó Deus, ao decorrer deste programa, porque através das nossas vidas, o nome do Senhor é glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a todos pelo poder da tua palavra. Amém. Amados e queridos irmãos, em relação à oração, como é que está a sua vida em relação à oração? Você tem hábito de orar? Você costuma orar, falar com Deus? Você reserva esses minutos, esses momentos de oração? Oração é muito mais do que imaginamos, que de uma conversa, de um papo. Oração é um diálogo com Deus. Oração é quando você começa a falar com Deus e Deus ele está atentamente a ouvir cada palavra que você tem falo. Eu sei que a oração é aquela que Deus recolhe suas lágrimas, que Deus abre porta, entra com providência. A oração, ela move os céus, ela move o espaço, ela move, sabe, amados irmãos, aquilo que é espiritual. Porque muitas vezes nós focamos muito nos problemas, nas dificuldades diárias e esquecemos de orar. Não podemos esquecer de orar. A oração é um alimento espiritual. A oração ela tem que ser uma base, tem que ser o nosso devocional pela manhã, meio-dia, à tarde, à noite, à meia-noite, à madrugada e sucessivamente uma vida de oração. Porque a oração ela traz tantas bênçãos que muitas pessoas não têm noção. O apóstolo Paulo, no livro das cartas aos Coríntios, ali no segundo livro de 2 Coríntios 10, 3, 4, ele diz assim, olha, amados irmãos, porque andamos na carne, não limitamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então temos que entender que a nossa vida, através da oração, ela rompe barreiras. A nossa carne ela se lança de todas as formas, porque nós às vezes não limitamos ela. Mas quando você começa a orar e falar com Deus, sabemos que a gente move o mundo espiritual. E hoje, as pessoas, as nações sofrem pelo fato da parte espiritual ser um fracasso.
Isso porque o homem se distancia de Deus, não para ter esse diálogo com Deus. Porque a oração é um diálogo com Deus. E Deus está atento a todo tempo para receber a sua oração. Isso é muito importante. Podemos observar que a nossa carne, ela vê e ela age de forma carnal. Lembra quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, na ordem de Deus para ungir daquela casa? E os olhos do profeta batem e vê que aqueles homens formosos, grandes, fortes, né, homens de guerra, de batalha. Automaticamente, no coração do profeta, um daqueles homens seria o escolhido, mas Deus não vê as coisas como o homem vê. Né? Deus vai muito mais além que isso. Deus, Ele quer que nós enxergamos também o lado espiritual, mas para ter uma visão aberta é necessário que tenhamos que estar em oração, com a vida espiritual ativa. É muito importante, porque o próprio Deus já nos falou que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra a potestade. E isso depende muito para você vencer da tua vida espiritual. É importante, amados irmãos, você estar em oração constante. Eu posso afirmar que uma águia, quando ela pega uma serpente, por exemplo, ela não vai lutar com a serpente em terra, porque ela sabe que na terra a serpente, ela domina, ela tem as suas estratégias de batalha para vencer. E a águia, o que ela faz? Ela pega a serpente e ela sobe. Lá em cima ela tem um controle, ela domina, a serpente não pode fazer nada. Então a nossa vida é semelhante mais ou menos isso. Se você tem uma vida espiritual, aquilo que é a região celestial, que trabalha ao favor para que você seja destruidor ou seja destruído, através da tua oração, Deus ele envia providência. Ele envia providência, te protege, te guarda, te livra. Então assim, amado irmão, você que está chegando agora, você que abriu espaço agora para estar conosco, tenha uma vida espiritual ativa e através da oração tem resposta. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando no decorrer desse programa. Nós não pregamos placa de igreja, que é a palavra acesso a todas as idades. Lembrando que nós somos ali do Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, número 877, ali no BNH. Nossos dias de culto é nas terça-feira, que é o culto de ensino, nas quinta-feira e aos domingos. E você e sua família são nossos convidados. Amém? Eu deixo aí um abraço para todos os irmãos em Cristo, Ministério Nova Israel, todos os obreiros, pastores, missionários, né, evangelistas, todos os membros, visitantes, que Deus possa continuar vos abençoando. Deixo nessa noite também, né, evangelista, o nosso abraço aí a todos os irmãos em Cristo que nos acompanham, que nos seguem, e peço a você que continue compartilhando, compartilhe nos grupos para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa mesma graça. Amém? Um abraço aí a toda a região, a todas as idades, a todas as religiões. Nós respeitamos você que tem sua religião. O nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus até a sua casa. E nessa noite vamos de palavra de Deus, amém? E no finalzinho estaremos ali respondendo algumas perguntas. Que Deus possa continuar conosco. Professor evangelista, fique à vontade e vamos lá. Amém, glória a Deus. Mais uma vez aí eu deixo a minha saudação da parte do Senhor. Estamos aí trazendo uma série de mensagens intituladas As 7 Cartas do Apocalipse, as 7 Igrejas do Apocalipse, né? Já temos aí algumas semanas que estamos trabalhando Verdade. Em cima de algo que é tão importante para os dias de hoje. Estamos aí já na degradação final, a última etapa da igreja. E essa carta é tão importante, essas cartas, porque Jesus ele traz aqui revelações como que seria os períodos em que a igreja do Senhor, né, iria passar. Ou seja, ele deixou já alerta que conforme os tempos iam se passando, a igreja ia passando por esses períodos, ele está sempre avisando, ó, nesse tal período vai acontecer isso. Então, já alertando a igreja, né? Verdade. Desde o primeiro século até o último século que nós estamos, né? Nós estamos no período de Laodiceia, o último período, estamos já no limiar do período que em Lucas 21 chama o tempo dos gentios, já está já se completando, né? Então é muito importante essa carta, porque se a gente não souber o que Jesus deixou alerta para a gente, como é que a gente vai desviar dos erros, dos enganos, para que a gente possa ser um vencedor,
como é que ele da mesma forma que ele tem falado, ó, vai acontecer isso e isso em determinado período, ou em qualquer época da igreja, não quer dizer que o que aconteceu em Éfeso aconteceu só lá e não pode acontecer. Não, pelo contrário, tudo que ele falou profeticamente aqui pode acontecer em qualquer época. É verdade. Entendeu? O que aconteceu em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, vai embora. Então tudo pode acontecer em determinado momento para que a gente possa ficar alerta. É por isso que ele sempre fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, toda a igreja, de todo o período, ele sempre dá esse aviso e sempre está falando, ao que vencer. Ele fala, vai acontecer isso, vai entrar essa heresia no período da igreja, ele vai falar, cuidado para se abster-se disso, e ao que vencer tal situação, vai receber galardão. Então isso é muito importante. Se a gente não souber o que vai acontecer, fica difícil. É verdade. Quando surgiu engano, algo que possa acontecer durante o período da igreja, para que a gente possa se desviar desses enganos que pode acontecer, que está acontecendo desde o primeiro século, para que a gente possa abster-se disso aí, desviar e focar naquilo que ele sempre tem nos recomendado, né? E é algo que não tem fim, né? Os enganos, né? É o que mais tem, né? Tem desde o fim. princípio, né? Tanto é que a serpente lá de Gênesis, que ela propagou, o primeiro engano foi ali. E de lá para cá, aquela serpente não representa só o diabo. Ou seja, é todo engano. Né, que o homem foi iludido, foi enganado de lá. Então, ali já é a voz do falso profeta que vai se culminar lá no Apocalipse. Então, desde o princípio existe o engano. Né, que o engano que iludiu os homens, desde os primeiros homens até vai se consumar no falso profeta, que é a materialização dos falsos profetas. E hoje tem se Todo engano. aumentado de uma forma. E a tendência é incrível. aumentar mais. Jesus né? volta e eles não param. Infelizmente, se a gente não tiver a luz do Evangelho, a gente não tem como discernir. É por isso que Paulo sempre ele fala nas cartas dele, né? Crescei antes na graça e no conhecimento. É o conhecimento que é a luz, que a gente vai se identificar, qual é o engano. Né? Principalmente nos dias de hoje tem muita profecia, muita revelação, muitos milagres também. É verdade. Então, só tem um caminho para a gente poder identificar tudo isso, e é através da Escritura Sagrada, mas da verdade revelada, não é qualquer verdade. Existe uma verdade na Bíblia, então a gente tem que se identificar nela. Eu sempre tenho dito isso, que existe muitas essas questões de as pessoas pegar textos isolados e criar uma doutrina, e criar uma explicação fora do contexto. Eu não recomendo fazer isso, e a gente tem feito isso aqui abundantemente, ler os contextos e não pegar uns versículos. Normalmente, quando eu cito os versículos, eu sei os contextos. Então, é por isso que a gente sempre fala, não é porque eu estou falando, mas eu peço também que você abra sua Bíblia e verifique que a gente também está ensinando. Qualquer um que abrir a Bíblia, você vê que está abrindo a Bíblia, vai falar alguma coisa, você tem que pegar a sua também e conferir. Para ver o contexto. Independente de quem está manuseando a Bíblia. Verdade. Né? Vídeos na internet, vídeos de pregações, tudo isso aí, antes de poder compartilhar, que talvez você pode estar colaborando com o engano e você talvez não sabe. Então, aqui também a gente pede, pega a sua Bíblia hoje, como você tem feito, não deixa fechada, não. É porque isso aqui é para aprendizado. Então você vai precisar da Bíblia. Se é a ferramenta que você usa, você tem que saber manusear. Né? Então, vamos abrir novamente aí, como a gente tem feito, no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Né? Nós estamos trazendo aí as ministrações. Se a gente começar a estudar as cartas, as 7 cartas, começando do primeiro, de Éfeso, a gente vai ver que está uma degradação. Você pega um panorama dessas cartas aqui, você vai ver que é uma degradação, não é uma elevação, você vai ver que é uma degradação, até culminar na última etapa, que é o último período de todos, que é esse que nós estamos vivendo. Às vezes você não consegue, hoje está tanto engano que você não consegue discernir qual que é a verdade ou engano mais. Acaba confundindo mais ainda. Exatamente, né? Então às vezes não sabe se discernir, tanto que se propagou até chegou nessa era de Laodiceia. Né? A primeira etapa ali começou em Éfeso, né? A igreja de Éfeso, já falamos um pouquinho, mas só para a gente pegar um gancho, para a gente não começar do meio. Né? Talvez alguém está chegando aqui hoje, nós falamos da igreja de Éfeso, que é a igreja profética do finalzinho do primeiro século. Lembrando que a igreja do primeiro século estava debaixo, sob a doutrina dos apóstolos. Né, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, eles tinham a doutrina, porque os apóstolos era muito recente, a pregação dos apóstolos. Mesmo depois que os apóstolos morreram, ainda ficou aquilo que eles ensinaram, que era muito recente, um passa pelo outro. Aí tinha os pais da igreja, né, que quando as pessoas que conhecem um pouco a era da igreja sabem que existia um tempo da patrística, né, que surgiu alguns homens,
né, que estava propagando as epístolas. Ó. Então, eles eram ali ferramentas de Deus, mesmo depois da morte dos apóstolos, para poder espalhar os ensinamentos dos apóstolos. Eles pegavam as epístolas dos apóstolos, muitos deles, como Clemente, né, e outros que tiveram acesso, né, tiveram contato com os apóstolos. Depois eles pegaram os ensinamentos dos apóstolos, escreveram cartas e começou a orientar a igreja. Mas, infelizmente, depois esses homens acabaram sendo mortos também. E ficou né, difícil, porque aí ficou difícil. Então, a igreja ficou um pouco solitária. Aqui que Jesus disse na igreja de Éfeso, eles caminharam bem dentro das obras. Eles eram uma igreja louvável, né? Jesus louvou essa igreja e Éfeso, falando que ele estava dentro, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus e tal. Tanto é que eles poderiam até reconhecer falsos apóstolos que estavam surgindo no meio da igreja, só que, infelizmente, essas obras começou a perder o fundamento. Então, a degradação, o ponto inicial, o germe da degradação começa aqui. Perderam a raiz, o fundamento que ele estava fazendo, praticando aquelas obras. Né? Então, quando a igreja perde esse vínculo com Cristo, que eles só tinham só Jesus, né? No caso, tudo que eles faziam, as obras, tinha Jesus como fundamento, não tinha mais nada, era só por ele, por causa dele, por meio dele. Então, eram as obras louváveis. Só que depois de um tempo, esse fundamento que eles tinham de propagar essas obras acabou se desviando, já não era mais Jesus. Tanto é que Jesus fala: eu tenho algo contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, continuaram a praticar as obras, mas não era através do amor por ele. Né? Então, quando se tira Jesus, então qual é o fundamento dessas obras? Então, é outro fundamento que não é ele. Então, essa igreja, no finalzinho do primeiro século ali, foi reprovada. E depois que essa igreja, então, perdeu esse amor, o que sobreviveu depois? A igreja de Esmirna, a igreja de sacrifício. Tanto é que no finalzinho da carta em Éfeso aqui, Jesus fez um alerta para eles retornar para as primeiras obras, né? Senão ia sobreviver sobre eles. E justamente foi isso que aconteceu na igreja de Esmirna, que é a igreja do segundo século. Sobreveio muitas tribulações. Sobreviveu uma disciplina tão grande para que eles voltam, mesmo forçadamente, né? Para eles voltam para a prática, para as primeiras obras, né? As primeiras práticas do amor. Isso, aquilo, mas foi tanto martírio pelo Império Romano e pelos judaizantes que martirizavam, só que ao invés de eles entender que essa disciplina que eles passaram, nós já explicamos também, ali no segundo século, para eles entender que era para eles voltar o coração para Cristo de novo, né, para voltar para as primeiras obras, não. Eles se sentiram fracos, e toda igreja que é fraca, se não buscar a Cristo como fonte de novo, eles acabam acontecendo o quê? De se degradar mais ainda. Muitos desistem, né? Muitos desistem e tal, e então foi isso que aconteceu. Né? Sofreram ali 10 longas perseguições através do Império Romano. Aí o que aconteceu? Na terceira carta aqui, a igreja de Pérgamo, que foi o que nós tratamos na segunda-feira passada, foi que aconteceu que a igreja fraca estava morrendo, muitas pessoas, só que as pessoas que morriam, né, não quer dizer que não tinha, Jesus não utilizava, não se apropriava disso, porque quando morria 10 cristãos, 100 se convertiam através disso. Tinha um efeito também, né? Tinha um efeito, porque, então, se morria 100, se convertia 1000. Então a igreja estava crescendo. Quanto mais o Império Romano matava, é como o grão de trigo, que Jesus falou. Se o grão de trigo, se cair no chão não morrer, não pode frutificar. Então é necessário. Então, ele foi o primeiro grão de trigo que morreu e começou a se multiplicar. Então o Império Romano, vendo que isso estava acontecendo, né, Constantino estava perdendo o poder do Império, o Império Romano, a partir do terceiro século, já começou a capengar das pernas, né, as tribos bárbaros, né, já estavam tomando os territórios ali do Império Romano. Então, ele teve a ideia, né, ou seja, ele teve a ideia de se converter para poder trazer a igreja para si, para fortalecer o Império, essa é a ideia. Ou seja, o entendimento dele foi aberto, ele teve que tomar uma decisão para poder continuar com o trabalho. Exatamente. Mas a gente vê que assim, quando eles chegavam a ser mortos, aqueles que pregavam verdadeiramente o primeiro amor, o primeiro ensino, até eles morrerem, eles plantavam muita semente, davam muitos frutos. Exatamente. Tem não sei se, talvez na outra carta a gente fala um pouquinho dele, John Hus, né? Ele foi, que morreu queimado, né? John Hus, primeiro ele estava preso, e ele dentro ali da cela ali, e perguntaram para ele: você está tão calmo, você vai morrer daqui a pouco? Tinha confiança. Ele não sabia, né, se ele ia morrer queimado ou se jogasse da boca dos leões. Aí ele falou: eu sei que eu vou morrer, mas eu sou um grão de trigo, ó.
Meu Deus. E É forte. através de mim, muitos outros grãos, pé de trigo, vão nascer. Ou seja, Se- estava feliz com o trabalho que Deus fez Agora, através como que dele, né? alguém, em sã consciência, quase sabendo que vai morrer logo depois, ele dá uma declaração dessa? Ele só tinha Uhum. Jesus. Ele sabia que ele ia servir como um grão de trigo que ia se multiplicar. Então, somente alguém que está pegado mesmo, Aí né? nós traz uma situação, um cenário desse aí para os dias de hoje. A pessoa passa com a provinha ali e já não vai para a igreja mais. Isso é Não, complicado. já está fora, já passa mal, já quer tirar a própria vida, né? Exatamente. Tanto é que Meu até Deus. foi mencionado aqui, ó, Antipas, né, que foi um pregador da justiça, que viu todo o engano que está começando, o joio entrar no meio do É, trigo, que nós mencionamos até a parábola de Mateus 13, né, a segunda parábola do trigo de joio, aham, que era Jesus falando a respeito desse momento, né, que quando os guardiões, né, da seara dormiram, que ele dormir é uma referência que se faz à morte, o né, descanso, né? que os guardiões ali eram os apóstolos. Após eles morrerem, a igreja passou por tantas situações que não tinha mais os guardiões. O que aconteceu? Satanás infiltrou o joio para dentro do trigo. Né? Aqui que aconteceu em Pérgamo, que a igreja se casou com Roma. Houve um casamento aqui, depois foi trazendo o paganismo tudo para dentro da igreja, para o seio da Aí virou igreja. bagunça, na verdade, né? Exatamente. Então, aí você vê que está uma degradação. Primeiro, perdeu o primeiro amor. Já começou daí. Passou pelo martírio, que Jesus se utilizou como uma ferramenta, a perseguição, para poder pressionar eles a voltar, para quebrantar o coração deles. Porque a disciplina de Deus não é dolorida. Eu sei que é dolorida no corpo, É, mas tem um objetivo. Né? Se você verdade. ler lá em Hebreus capítulo 12, você vai entender um pouco. Né? Então, é para poder conduzir o filho para o quebrantamento e voltar ao primeiro amor. Só que o Império Romano também se apropriou disso, e eles também não perceberam que esse objetivo de Deus, o que aconteceu? Então ele aproveitou da fraqueza da igreja para cessar a perseguição, então Constantino se uniu à igreja. Então ele tomou posse da igreja, ele ficou como um grande líder da igreja. Agora já pensou? O Império Romano casou com a igreja que era hortaliça, né, uma hortaliça frágil, se tornou uma grande torre forte. Né, se tornou uma grande torre forte, e daí começou a propagar. Agora, depois desse casamento que houve aqui, o Império Romano, Constantino agora era líder da igreja, houve aqui até, inclusive, algumas doutrinas que nós já falamos sobre isso, as doutrinas de Balaão, que, né, o amor ao dinheiro estava fazendo corromper o povo de Deus por meio de ganância, iludindo o povo de Deus, né, a doutrina dos nicolaítas, que ainda aqui já era doutrina, lá no primeiro século, já começou as práticas já, aqueles que queriam tomar posse do rebanho, que queria ser o senhor da igreja, isso e aquilo, já eram umas práticas aqui no primeiro século. Aqui no terceiro século já é uma doutrina já. É Já verdade. se tornou uma doutrina, o povo se tomaram posse da igreja, se tornaram posse da igreja. E aí depois desse casamento, aí nós entramos em Tiatira. A igreja de Pérgamo, houve o casamento ali no terceiro século, que durou em torno de quase 3 séculos para a igreja totalmente se corromper. Foi 3 séculos. Aí foi trazendo o paganismo, né, aos pouquinhos foi entrando os paganismos, né, as festas pagãs, como as festas da adoração ao Deus Sol, né, que colocaram como nascimento de Jesus, que nós conhecemos hoje, que Dataram, né, na exatamente, a verdade. pessoa não entende que essas questões acaba adorando o Deus Sol e não está sabendo, né? Que todo mundo É sabe que verdade. Jesus nasceu,
casada com Roma, agora Roma tomou posse da igreja, né? Aí que nós chegamos aqui em Tiatira. O que aconteceu depois do casamento? Até porque levou até o nome, né? Igreja Romana. Levou o sobrenome do esposo, né? Como normalmente se diz, né? A igreja Pérgamo significa caminho do casamento, aí Tiatira significa sacrifícios. Aí nós vamos entender um pouco o que significa sacrifício. Aí nós vamos ler agora, nós vamos ler agora o texto e nós vamos discernir, não sei se vai dar tempo hoje, que eu tenho aqui alguns tópicos, né? Dá para desenrolar aí, vamos né? ver o que dá, depois nós Glória a deixa Deus. para segunda-feira próxima, né? Versículo 18, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Depois nós continuamos lendo. Né? Nós vamos pegar aqui o comecinho. Você vê que toda vez que Jesus vai fazer uma narrativa, ele dá algumas características dele, né, que é exatamente que tem relação com o que ele vai dizer, logo após. Né? Aqui ele coloca aqui que tem os olhos como chama de fogo. Né? Lógico que isso aqui é simbólico, você não pode imaginar Jesus com fogo saindo do olho. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele tem um olho penetrante. Ou seja, já que ele vai falar as obras, então, as obras que serão julgadas. Como é que essas obras serão julgadas? Nós sabemos que a Bíblia, quando fala que como que será julgada, ele sempre vai falar que ele é aquele que prescruta o coração, sonda a mente, os pensamentos. Ou seja, tudo que possa estar perante ele naquele dia, tudo vai ser revelado. Ou seja, não vai ser julgado as obras. Lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 11 em diante, diz que todos vão estar em pé, no caso ali o julgamento dos mortos, né? Estarão em pé e serão abertos livros. Aí as pessoas normalmente, quando não gostam muito do critério de discernir o símbolo, aí fica imaginando que vai ser aberto livros naquele dia, né? O livro vai ter contado toda a história. Exatamente. Eu quero ler alguns textos, só para deixar bem fundamentado aqui em Jeremias 17:10. Diz assim, ó: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Você vê que aqui menciona mais uma vez que as obras que serão julgadas, e antes de ele falar das obras que serão julgadas, ele fala: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo as suas obras. Lá em Hebreus capítulo 12, eu gosto de discernir isso aqui porque é um texto que existe muita má interpretação a respeito desse texto, né? Hebreus capítulo 4, melhor dizendo, versículo 12. Diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Antes de ler o versículo 13, eu sei que tem muito entendimento a respeito, que fala que isso aqui é a Bíblia, né? É verdade. A primeira coisa que vem na palavra de Deus não é a Bíblia, tá, mas primeiro que a Bíblia é um conjunto de livros, né, que contém a Escritura Sagrada, e a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que a Bíblia é como se fosse um trilho, em que a palavra de Deus passa por ela. Né? Quando fala que a palavra de Deus, tem uma palavra que vem do termo grego logos, que significa exatamente o que está escrito ali em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Aquela palavra, então, que até é traduzida já para o termo palavra. No princípio era a palavra. Tanto é que o próprio texto aqui vai dizer quem é essa palavra. Né? É só continuar lendo, porque você pega o versículo 12 e fica imaginando, deve ser a Bíblia. Né? Deve ser a Bíblia. Né? Mas não, é viva e eficaz. A Bíblia não é viva e também não é eficaz. Né? E mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí o versículo 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que tem de prestar
contas. Então, essa palavra de Deus é o próprio Cristo. Isso também está em João, capítulo 1, versículo 1 e diante, em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, que quando aquele que vier para julgar, ele vai ter o nome escrito na coxa direita. Esse é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Então, você vê que ele próprio, aqueles olhos como chama de fogo, que é o olhar que penetra, que naquele dia tudo vai estar patente diante dele. Não é que vai abrir livro. Não imagina que Jesus vai precisar de ler livro sobre as obras, não. O livro ali representa os corações, que naquele dia vai ser abertos diante dele. Olhos como chama de fogo, ele se refere àquilo que vai ser tudo provado pelo fogo, que é exatamente o que nós vamos estar tratando um pouquinho agora. Lá em Romanos 8, 27, também fala a mesma coisa. Amém? Amém. Então vamos lá, continuar lendo, né? Conheça as tuas obras. Eu sei que o texto aqui vai parecer que Jesus está aprovando as obras desse período, dessa igreja. Se você for estudar o templo da Idade Média, você vai ver que só teve de problemas, mortes e muitas outras coisas devido aos ensinamentos que estava sendo ensinado naquela vez, né? Mas se você olhar aqui, se você olhar e vai continuar lendo, você vai ver que não tá aprovando essas obras que pertencem a esse período. Ele está se referindo ao primeiro período de Éfeso. Estou entendendo. Né, ó? Eu conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a primeira. Você lembra que lá no Éfeso fala, as tuas primeiras obras que eram boas, só que depois as últimas obras não estavam de acordo com a primeira. Então você vê que essas últimas obras, elas aumentaram. É verdade, e houve um comparativo aqui, né? É o comparativo, por isso que ele não pode perder o gancho de tudo que está sendo dito. Ele fala que ele estava aqui aprovando as primeiras obras, voltou a aprovar as primeiras obras, porque a igreja é a mesma aqui. É verdade. Só que ele está tratando da igreja dos períodos. E as mudanças, né? Exatamente, o que é acontecendo. É por isso que ele fala, eu conheço as tuas obras. Só que ele vai mencionar as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então, aquelas segundas obras, ditas aqui em Éfeso, se multiplicaram. Significa que nas primeiras trabalharam pouco. Trabalharam pouco. Mas, porém, tem aí... E as duas últimas obras, no caso, as segundas obras, o grupo de obras, que não tinha mais como fundamento Cristo, ao invés de voltar, como ele falou, voltar para o primeiro amor, não, se multiplicou. Piorou a situação, na verdade. Piorou a situação. Então, por isso, pegar esse enganche, se você ler aqui, vai falar, não, essa igreja aqui está boa, então, se as obras são melhores do que não. Ele está trazendo de volta o entendimento, como que a igreja piorou o segundo grupo de obras, né? Aí, ó, tenho, porém, contra ti, que o tolerares esta mulher Jezabel. Nós vamos falar um pouquinho de obras, vamos parar um pouquinho. Primeiro, existe um grupo de obras. Vamos falar sobre as obras que são reprovadas primeiro. Né? Vamos voltar em Éfeso. Se der tempo, nós vamos falar de Jezabel. Nós vamos ter que parar um pouquinho mais, né? Para refletir. Então, vamos falar das obras, aí se der tempo a gente fala da doutrina de Jezabel. Efésios 2:8. Vamos lá. Veja bem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos começar, vamos interagir um pouco o texto. Ó. Ele está falando, ó, vocês são salvos pela graça, que é um fato, mediante a fé, ou seja, por intermédio da fé. Aquele que crê em Cristo, ele recebe gratuitamente a salvação, é isso que ele está dizendo. Ó. Mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto o quê? Salvação por meio da graça, mediante a fé. Não vem de vós, é o quê? Dom de Deus. É dom de Deus. Então, esse aqui é o primeiro. Gratuitamente dom. Exatamente. De Deus. Então, é dom de Deus, seja, é Deus que trabalha, é Deus que intervém no ser humano para que ele venha a ter fé e crer em Cristo, receber gratuitamente. Versículo 9. Não por obras. Não por obras. Então você vê que ele coloca essa dicotomia, ou seja, a salvação é pela graça, mediante a fé, que é um dom de Deus, um dom gratuito, né? Mas ele vai ratificar, não é pelas obras, ele já deixa bem claro. Tem nada a ver. Não, né? Pelas obras. Por que não pelas obras? Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Você vê que existem umas boas obras que nós vamos falar delas depois. Primeiro nós vamos perguntar para a Bíblia quais são as obras que possam ser reprovadas. Nós vamos recorrer mais um texto, em Romanos 11, para ficar bem mais fundamentado. Não, pegou só um texto lá, falei, não, vamos ver se em outro lugar Paulo, ele ratifica essa ideia, né?
Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Romanos 11, versículos 5 e 6. Os irmãos têm sempre aí a Glória a Bíblia na Deus. mão para poder estar acompanhando o que nós estamos lendo, tá? É muito importante, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Verdade. E se é pela graça, já não é pelas obras. Já não tem nada a ver com obras aqui. Você vê que ele sempre coloca em par, de um lado, aquilo que é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras, né? Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, se você colocar as obras como fosse um fundamento para fortalecer a graça, então essa graça já não pode ser graça. É verdade. Já não pode ser graça, né? Aí volta em Romanos 4, por que não pode ser graça? Romanos 4, versículo 1. Veja que ele sempre está colocando de um lado graça e obras. Graça e obras que não pode se misturar. Ou seja, como se você pegar, não, salvo pela graça, mas se eu tenho que colocar algumas obras, ou seja, como se estivesse colocando uma muleta para a graça verdade. caminhar junto, entendeu? Olha só, que diremos, pois, versículo 1, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, carne aqui é descendência. Porque se Abraão for justificado por obras, tem de que se gloriar, vírgula, porém não diante de Deus. Né? Lembra lá que Efésios capítulo 2, versículo 9, fala que não pode ser pelas obras para que ninguém se glorie. É verdade. Você vê que eu falo que se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, Ia se gloriar, né? porém não diante de Deus. De Deus não, Né? não tem nada a ver. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e como dívida, ou seja, se é pelas obras, então é um pagamento, ou seja, verdade. eu trabalhei, então Deus tem que me pagar. Deus abrindo o entendimento do homem todo o tempo, né? Nessa caminhada. Todo o tempo. Então, E muitos estão cegos. é como se coloca obras, não, eu vou ter que trabalhar pelas obras, né, para poder alcançar a salvação. Ele fala, então não seria graça, porque seria um pagamento, uma barganha. Você, É verdade. aí Deus ia me pagar com a salvação. Mas ele fala, não, É não. verdade. Ora, o que não trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, ele justifica o ímpio, porque é o ímpio que precisa de justificação. É verdade, Ó, se eu falo não, que eu sou justo, então não preciso de justificação dele. É verdade. É por isso que ele justifica, é o ímpio que precisa de justificação. É porque tem muito aquele negócio, né? Não, eu sou justificado pelaquilo que eu faço. E não tem nada a ver. É, exatamente. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Vamos lá. Então essas obras são reprovadas, então elimina a obra para a salvação. Então o objetivo de obras não pode ser para salvação, que a Bíblia ela reprova. Totalmente. Você vê que eu peguei aqui vários versículos, mas todas as epístolas de Paulo, ele sempre vai colocar essas questões aí, mas fica aí bem fundamentado, Efésios 2, de 8 a 10, Romanos 11, 5, 6 e Romanos 4, de 1 a 6, são os textos que mais fundamentam esse respeito aí, né? Efésios, então eu vou falar um pouco de obras boas. Vamos lá, as obras boas. Não pode se falar só de coisa ruim, né? Fica Tem que atento falar aí, um pouco de irmãos. coisa boa, né? Você fica atento aí e nos acompanha, viu? Povo de Deus. Amém? Tá muito O povo está bom aqui. assistindo, está chegando aí. Deixa os comentáriozinhos aí para que a gente possa dar um crédito depois a vocês aí, tá? Verdade. Genilson Ribeiro, um forte abraço, que Deus abençoe. Bruno Menezes está conosco, que Deus abençoe poderosamente. Para mim tá bom você falar, porque a minha deve estar desatualizada. Forte abraço aí, amém? Efésios 2, 8 foi que nós voltamos agora lá, no versículo 10, né? Onde fala que reprova as obras que tem como fundamento a salvação, já é reprovada, já falamos sobre isso. Então, fecha a conta e passa a régua, como diz, né? Ou seja, para que ninguém se glorie, finalzinho do 8. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, você vê que existem tais boas obras que precisamos conhecê-las. Por quê? Aí o versículo, vírgula, para boas, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, existem obras. Ou seja, então essas obras não é para salvação. Não tem nada a ver com salvação. Né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Né?
Vamos falar um pouco desse grupo de obras, que existe dois grupos de obras em 1 Coríntios, no capítulo 3, que é onde vai mencionar aqui que vai ser passada pelo fogo. É justamente aquele fogo que nós falamos que Jesus ele tem os olhos como chama de fogo, o fogo que prescruta, que penetra, né, para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e naquele dia o que vai ser julgado não vai ser a obra em si, Já falamos tem que deixar sobre bem isso claro, aqui, não vai né? ser a obra em si. Não, você fez o quê? Eu fiz isso e isso, então você vai ser aprovado. Não. Não tem nada Ele a ver. vai lá no coração buscar o motivo daquela obra. É Porque verdade. quantas obras boas, né? Qual a intenção dessas obras? Exatamente, as intenções e o propósito. Qual o propósito, o propósito daquela obra? Tanto é que, se você olhar para Raabe não poderia ser justificada. É. Porque Raabe foi mentirosa, era uma prostituta que mentiu. Contribuiu ali. Né? pro Aí fala, cenário, mas quer dizer, Raabe foi justificada, porque o que foi julgado ali? Foi o ato do engano que ela fez ali? Não, foi o propósito. Qual é o objetivo daquela obra? Então, é por isso que vai ser, não importa o que você faça, não, eu estou fazendo bem aqui, estou fazendo uma obra boa aqui, mas não vai ser a obra em si que vai ser julgada. Vai ser lá no profeta, ele vai lá buscar lá no íntimo. E hoje, né? se nós formos observar, a maioria das obras que muitos dizem hoje são troca de favores. Isso é que é um perigo, isso É que um erro muito grande. vai... Que muitos estão cometendo. Eu vou fazer porque eu sei que tem algo em troca. Esse é que é o perigo. Hoje a terra está dessa forma. Eu vou fazer porque alguma coisa eu vou ter que receber. Fazendo isso, eu vou receber alguma coisa. É um perigo, viu, irmão? Tem que olhar isso aí, porque a obra em si, não é a obra em si que será julgada, é o propósito dela e o objetivo dela. Tanto obras que parecem ser ruins, mas para Deus é Deus que sabe, porque Raabe ela agiu negativamente, mas ela foi aceita e justificada mediante o propósito daquilo que ela fez. Então tem isso também. E o preocupante, professor evangelista, é que as pessoas hoje elas observam quem elas podem atribuir alguma coisa para ter um retorno positivo e grandioso. Nem que seja a coroa lá na frente. Coroa, modo de dizer, mas coroa é um símbolo de galardão. De galardão, mesmo se tiver o pensamento, não, eu vou receber lá. Não, porque né? se eu vou fazer para alguém, eu creio que não tem nada em troca para me favorecer, né? Mas se eu fazer para fulano de tal, que tem um posicionamento, né, uma postura... eu posso receber. Você vê que Com tem gente que consequentemente, reclama até que vai não ser- recebeu nenhum obrigado, né? Ainda diz assim, ó, eu vou fazer o quê? Vou dar porque vai ser gerado. Vai vir alguma coisa, vai né? vir alguma coisa Sempre com o grande. pensamento, mas isso aí é complicado, E né? uns é dando que se recebe, né? Aí vai embora. Cuidado com isso, meu irmão. Tanto é que quando Jesus fala que quando der esmola, dê para quem não tem como te retornar. Olha só como é o evangelho. É totalmente fica em oposição àquilo que nós acredita ou conhece, né? Uma coisa é fato, irmão. Se você vai na contramão do mundo, está indo na direção certa, tá? Pode ter certeza. Exatamente. Então, tipo assim, a gente tem que entender um pouco mais a respeito disso e pedir orientação a Deus, para que mais Deus, aberta, né? Tira isso, eu quero fazer somente tendo fundamento o seu fruto do Espírito. Porque se a gente tiver um certo egoísmo de querer alguma coisa em troca, nem se for obrigado, a pessoa fala, nem obrigado me deu, ou seja... É onde entra, né, que o homem ele confia em si mesmo, na força do seu braço. Eu vou fazer porque eu sei que vai ter. Exatamente. Clemilda, Enquanto você vai abrindo aí, queridos, aí em 1 Coríntios 3, versículo 10, vamos dar uns créditos quem está nos assistindo, né? É verdade. A irmã Ana, cantora daí, da Ana Camilete, cantora da TV Linhares. Silvia está aí conosco, como sempre, né? Silvia é uma marqueteira. Um abraço aí. A Rosemary Lopes, a Rosemary é excelentíssima, né? Genilson é meu irmão, está assistindo como sempre também. Abraço aí, Genilson, Deus abençoe. Cremilda, está aí com a gente também. Deus abençoe todos vocês aí, continue compartilhando, tá bom? O pessoal da Serra também, como sempre, ligadinho conosco aí, compartilha com os irmãos, tá, queridos? Deus abençoe a cada um de vocês aí pela essa audiência e essa fidelidade conosco. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 10, aqui ele vai retratar o tribunal de Cristo usando uma metáfora. É sempre bom entender isso, né? É uma metáfora, que devemos discernir essa metáfora. Versículo 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, ele traz aqui aquela metáfora de um edifício sendo criado, né? Sendo trabalhado, sendo edificado. Sabemos que a igreja de Cristo, ela é comparada com um edifício, né? Cada um sendo uma casa, várias casas sendo formadas para que venha a ser construído uma morada de Deus
no espírito humano. É por isso que também nós é chamado de pedras, né? Sim. Uma pedra que naquela época lá, as casas eram montadas com pedras empilhadas. Feito de pedras, E né? Cristo sendo a pedra de ângulo, que ele vai com pedra de ângulo. Então aqui ele traz essa metáfora do edifício justamente por causa disso. Ele vai colocar, ó, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, ou seja, sobre o fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Então ele começa aqui a falar, olha, a edificação sobre o fundamento, nós lançamos o fundamento. A edificação é cada um saiba como edificar. Então ele já traz um alerta já. Um alerta muito grande, né? Por quê? Ninguém pode lançar outro fundamento. Aqui ele já começa a falar que o fundamento da salvação não é Cristo. E se a salvação não é pelas obras, então ele vai falar, ó, não é as obras, você não tem que colocar nada, é Cristo mais alguma coisa, não. Ninguém lança outro, a não ser aquele que já foi posto, Cristo Jesus, né? Aí ele vai falar por que as obras servem agora como edificação, né? Ninguém, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Dois grupos de obras. É bom separar, é bom sempre colocar no caderno isso aqui. Estudar é bom, porque eu pego ali um caderno e fica assim, separando ali, pega um aposto explicativo, tendo aquele cuidado, né? Você tem dois grupos de obras aqui. Ele já entra aqui explicando e limitando também, ó, cuidado. E avisando, né? Avisando. O fundamento é esse, então as obras não é para esse fundamento. Ou seja, agora, a edificação sobre o fundamento, aí cada um vai vir, aí vai vir as obras agora. É verdade. Tanto é que por isso nós pegamos aquelas questões de obras, que a salvação não é por obras, justamente para chegar aqui. Se a salvação não é por obras, então não tem nada que colocar, nada junto do fundamento que é ele. Verdade. Então as obras para edificação, né? Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, dois grupos, ouro, prata, pedras preciosas. O outro grupo, madeira, feno e palha. Você vê que tem a diferença dos materiais, né? Manifesta, ou seja, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, né? Aqui entra aqui a metáfora do fogo de novo, né? Que os materiais naquele dia, que Jesus vai colocar todo mundo ali para ser julgado, as obras, ele como chama de fogo, ele vai prescrutar agora o coração, aí trazer de lá as obras, né? É por isso que fala, vai passar pelo fogo. É lá que vamos ver, né? Naquele dia a obra de cada um vai ser demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Qual é desses dois grupos aqui, ó, que vai permanecer quando for passado ali? Ó. Glória, viu? Nós já sabemos que madeira, feno e palha não aguenta o fogo. Não vai suportar não, tá, meu irmão? E ouro, prata e pedra preciosa são materiais que você pode passar pelo fogo, mas não só vai tirar toda a impureza, só vai permanecer, esses materiais permanecem, porém vai ser mais puro ainda quando passar pelo fogo. Lapidado, ao contrário das outras obras, vai virar poeira. Aqui me chama muita atenção, porque o cenário que vivemos hoje, esse texto aqui fala muito, sabe? Isso, infelizmente, é uma realidade. Fala muito, me chama muita atenção, porque hoje, já no finalzinho, eu vou dar uma explicaçõezinha pouca sobre essas coisas, mas pode seguir aí. Lá no finalzinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Então vamos lá. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então ele está se referindo às obras de ouro, prata e pedra preciosa. Ou seja, vai passar e vai ser aprovada. Isso vai se receber galardão. Porque esse fundamento dessas obras, ele teve um fundamento que suportou o fogo. Ou seja, existem obras, boas obras, que vai ser processada pelo fogo e vai ser aprovada por permanecer. Ou seja, porque o fundamento é sólido. Lembra que Jesus falou, ó, volte à prática das primeiras obras, que teve o fundamento que era ele. Aqui o que eu vejo um cidadão que não se vendeu, que não se comprou, que desviou, não tinha outros motivos. É verdade, que não deixou a ganância, a avareza, que não foi iludido. Nada o atraiu para fazer. Nada tirou o foco. Ele só tinha, não, vou fazer porque por Cristo, porque eu fui criado para isso. Né? Lógico que vai ter as obras ministeriais, se der tempo a gente vai falar um pouquinho no finalzinho, mas primeiro tem as obras que serão provadas pelo fogo, que é as que Paulo falou lá em Efésios 2:10,
que de antemão tem obras que já foram preparadas antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. É verdade. Aí depois, em terceiro ponto, são as obras ministeriais, né? Versículo 15, né? 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Ou seja, ele vai ser reprovado dessas obras e ele vai sofrer o quê? Dano, prejuízo. Perca. Mas esse mesmo será salvo. Porque o que está sendo julgado é as obras não para salvação, porque pela graça sois salvos. É verdade. Então esse será salvo, porém como que através do fogo, ou seja, ele vai passar por uma situação, o que não vai ser julgado aqui não é a salvação, é galardão e disciplina do filho, no caso o filho de Deus, mas ele vai sofrer danos, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre obras mortas? Vamos lá em Mateus agora, Mateus que eu sempre recomendo ler muito, principalmente o livro de Mateus, né? Principalmente o Sermão da Montanha. Se você quer saber mesmo o objetivo mesmo de Deus, né? Lê o Sermão da Montanha, pessoal. Verdade. Mateus. Né? Mateus capítulo 6. Então, existem obras que de antemão foi preparada. Então, nós vamos buscar essas obras. Quem quer mesmo, que tem o desejo, muitas vezes as pessoas têm desejo mesmo de fazer, só que sem entendimento acaba fazendo de errado. forma errada, né? Exatamente. Verdade. Continuação do Sermão da Montanha. Isso, que são 3 capítulos do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Veja bem, vou começar do versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por ele. Então já começa aqui falando. É um cenário que Veja. hoje nós assistimos diariamente, né? É um Veja, cenário. cuidar, guardai-vos, né? De uma forma bem clara. Eita glória, tô vendo. Glória a Deus. Estamos quase encerrando, mas não vai ter nem como chegando na metade, né? Fica Amém. ligadinho aí Nós conosco. temos mais uns minutinhos aqui, nós vamos ler esses textos aqui e nós vamos deixar as outras obras O pra próximo frente, né? programa, Vamos lá. Com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então ele já começa falando obras que serão reprovadas. Ou seja, toda obra que tem com o intuito de ser visto, de ser elevado, ou seja, não vai receber galardão, É verdade. vai ser reprovada naquele dia. Versículo 2: Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, na sinagoga, nas ruas, para seres glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Ou seja, Aqui. por que ele não vai receber recompensa lá? Porque ele já recebeu aqui. Aqui já recebeu. Né? Quando? Quando ele foi elogiado, Já quando foi ele... aclamado, né? Cara? Exatamente. Um cidadão Então- bom, faz boas obras. Menino, que o cabra bom demais, viu? Exatamente, é Aí por se isso. enche, né? O galadão já recebeu aqui. Meu Deus do céu. 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Ou seja, ninguém precisa saber o que você faz. E hoje é ao contrário. Né? Ninguém precisa saber. Para que a tua esmola fique em secreto. É porque justamente quem dá esmola, que tem como fundamento o amor àquele próximo, ele não precisa de ninguém saber. Não precisa. Porque o intuito dele não é levar o nome dele, levar o nome dele. Né? A partir do momento que as pessoas dão esmola e propaganda, acaba humilhando quem o recebe. Exatamente. Então, se a pessoa tem um intuito de por amor àquele próximo, ele fica para ele, guarda para ele. Ele sabe que ele está fazendo por amor a ele. E todo mundo sabe que só ama o próximo, só quem ama Cristo de verdade, Um né? exemplo da oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Exatamente. Secretamente, fala ao Pai. Que o Pai em secreto te recompensará. 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Então, ele sempre coloca isso no intuito de ser conhecido e reconhecido, e eles ganham o galardão quando eles são elogiados, né? É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Eu sempre gosto de frisar isso aqui, porque falam, não, a gente não pode ir nas praças pregar. Sim, não está falando que não pode, mas é o objetivo que você vai fazer isso, que vai contar naquele dia. É o objetivo. Qual é a sua intenção? Qual o intuito, né? Que eu vou lá fazer o trabalho. Né? Exatamente, não é uma proibição. Ele está falando, cuidado, não faça como os tais fazem. Como? Eles lá em pé nas praças, na sinagoga, com o intuito de serem vistos e reconhecidos. Né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Lembrando que entrar no teu quarto não quer dizer que você tem que orar no seu quarto. Não.
Qualquer lugar você pode orar. O quarto aqui é onde? No íntimo, que Deus não habita no nosso coração, não habita no nosso espírito. Então é lá que é nosso quarto secreto com Ele, né? É verdade. E orando, não useis de vã repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem muitas aquelas orações que um repete que o outro fala, né? Tem. É porque a oração é algo muito profundo. A oração é algo muito profundo. Por isso que a gente tem que pensar muito que você vai orar. É algo muito íntimo. Né? Talvez a pessoa ora aqui hoje, amanhã vai orar de novo. Tem aquelas longas orações, não tem necessidade disso. Não. Né? Ou seja, você vai ali passar naquela oração que você é a comunhão que você tem com ele, a sua necessidade dele, exatamente. Abrir o coração sincero. Tanto é que não é por muito falar que ele será ouvido, por muito você falar. Ou senão, se eu falar 1 ou 2 horas, ele vai ouvir mais. Não. Até porque ele sabe, antes de a gente falar alguma coisa, ele já sabe. E aí aqui tá, tem pessoas que chamam a atenção nesses aspectos. Eu vou orar aqui meia hora. Olha, irmão, eu estava orando aqui meia hora, 1 hora, né? Ou seja, alguém fala, olha como essa pessoa ora. Isso é preocupante, é falta de sabedoria. É preocupante, também, né? Aí ele fala, né? A glória está sendo dada naquele momento, né? Exatamente, recebe nesse momento, né? Momento, é porque a oração tem que ter cuidado. Você só vai orar se estiver naquela comunhão com Ele. Porque às vezes você não quer nem orar, aí você tem que falar alguma coisa. É verdade. Né? Isso aí não é oração, é exato que Jesus ensina a nós. Essa oração é a comunhão, essa dependência que nós temos dele. Eu vejo a oração como uma necessidade, de estar perto, de falar, de ter intimidade, de se abrir para Deus, na verdade, né? Exatamente, é isso aí, essa comunhão que tem com Ele. Versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles que ele fala são os escribas e os fariseus que faziam isso, né? Uhum. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que nos peçais, viu? Então não tem que ficar repetindo, porque Deus já sabe, onde nós pedir, Ele já sabe que nós temos necessidade. Aí Ele vai ensinar a orar, que eu não vou ler a oração do Pai Nosso, que todo mundo já sabe, que são uma oração muito profunda, que teria que ter um tempinho para discernir cada ponto dessa oração aqui do Pai Nosso, porque se você orar, pode orar 30 vezes a oração do Pai Nosso, você não saber o discernimento que está tendo colocado ali, vai ser outra coisa também, repetições, somente repetições. Né? Versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristado com os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto recompensará. Eu não vou entrar muito nessa questão do jejum. Eu já vivi cenário com pessoas... Tem o jejum bíblico e tem um jejum ascético. Isso. O jejum que é o asceticismo. Não, eu vou fazer sacrifício, né? Eu vou parar de comer hoje, mas tem que tomar cuidado. Eu sei que eu mencionar isso aqui é até perigoso, sem dar meus fundamentos. Então, não vou entrar muito nessa questão, que poderia falar um pouco mais, trazer um pouco sobre a questão de jejum, né? Que às vezes a pessoa fica uma semana sem comer, achando que isso... vai resolver. Tem que tomar cuidado com isso também. Mas eu não vou entrar no assunto, né? E deixar para a próxima aí. Capítulo 7, aí, só para a gente, o último versículo desse bloco, a gente continue, né? Capítulo 7, só virar a página aí, 7, 21, 23. Aí entra aquela questão que das obras, né? É por isso que Jesus menciona esse mesmo contexto, aí que entra essa questão aqui, ó. 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu vejo que é o mesmo contexto, é o mesmo sermão, né, que ele vem falando sobre os cuidados com essas obras aqui, cuidar para não fazer igual eles lá, aí Jesus vai falar. Por isso que naquele dia, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, por causa desse contexto que ele vem falando, né, das obras. Alertando, na verdade, alertando. O tempo todo aí a humanidade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muito naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que estáis para ti. Quando ele diz nunca conheci, não quer dizer que não conhece, ele quer dizer que nesse caminho de obras, que tem as obras que tem o fundamento que é ele próprio, ele dá a reconhecer que aquelas obras é dele. É de Cristo verdade. Que brota esses frutos, né? Então, quando ele fala que não conheça, porque essas obras que eles praticam, não tem ele como fundamento. É quando João e Pedro ali está diante da porta formosa, né? Que ele abençoa aquele cidadão coxo, ele não espera de nós não, porque isso não vem de nós não. Ele está dizendo mais ou menos isso. Isso aqui é poder de Deus. Exatamente, né? Então tem esses dois grupos de obras aí. Eu não vou entrar muito no contexto aqui, porque eu sempre recomendo, leia
todos os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e É 7. importante demais. Tá bom? Nós vamos finalizar por aqui esse bloco, nós vamos deixar para continuar, nós vamos falar sobre as obras ministeriais, trazer um pouco sobre isso, né, que nós falamos hoje, para não ficar perdido. Verdade. A irmã deixou alguns comentários aqui. A irmã Silvia, né? Graças a Deus, tudo que faço é para meu Deus e procuro fazer com excelência e compromisso. É isso aí. É isso Glória aí. a Deus. Precisamos verdadeiramente aprender e praticar. Então tá aí, pessoal. Não deu para terminar hoje. Nós vamos voltar. Eu já sabia que não ia ter como, que a carta de Tiatira ela é bem extensa. Então nós já São muitas sabia informações, que eu ia né? parar aqui. Nós não terminamos esse segundo tópico aqui. Nós vamos continuar falando sobre Tiatira na próxima segunda-feira, se Deus assim os permitir, que nós estaremos aqui, né? É verdade. Eu quero deixar só aqui um ressaldozinho em relação ao que a missionária Silva colocou no programa passado, sobre as obras, o quadro geral dentro das igrejas. É verdade. Hoje nós falamos bastante sobre obras e eu, sinceramente, eu vejo que há muita divisão, há muita individualidade, é como falamos hoje. E o fundamento dessa obra, talvez, é somente um crescimento, um cargo de função, posicionamento, então, né, a finalidade de ser exatamente aí. aclamado, de ser visto. E hoje você pode observar que na nossa região, necessitado, precisando, E tem né? tanta gente que faz obras e não tem visão. Não tem Não tem visão essa visão do que assim, que de é obra. conhecimento. Mas está ali só no amor a Cristo fazendo e não verdade. tem reconhecimento. Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Outros por dinheiro, né? Eu vou fazer porque eu vou receber. E um cenário triste para muitos que diz fazer a obra, quando vai fazer alguma doação para alguém, tira foto, posta foto, faz um vídeo. Isso é um problema. Isso aí. Humilhantemente, as pessoas que necessitam recebem a bênção adquirida, mas ali vai para as redes sociais, alguém recebendo uma cestinha básica, alguém recebendo um colchão, alguém recebendo um medicamento, ali tem que sair a foto do profeta, né? Ou de alguém que está abençoando, diz, eu estou fazendo a obra. Alguém sobe no monte, ele faz aquele vídeo imenso, né? Vamos estar aqui orando pela nação, por pessoas. Não precisa saber. Tem que ser tudo em Né? secreto. Né? Qual o intuito do coração? Porque enquanto falamos, enquanto cantamos, você levita enquanto você canta, Deus está de olho no seu coração. Você pregador, enquanto você prega, Deus está de olho no seu coração. Enquanto você está fazendo a obra, meu irmão, minha irmã, Deus está observando o seu coração. Qual o intuito? E lembrando que tá a obra vai passar pelo olho dele. Né? A obra passa pelo olho E de não Deus. é a obra em si, sempre lembrar isso, É. a Bíblia sempre vai colocar isso, que não é a obra em si que será julgada, mas é o fundamento da obra e os propósitos da obra que serão julgados. É verdade. Para saber qual é o propósito que está por detrás daquela obra. Então, isso, muita gente serão reprovados. Tanto é que Jesus fala que muitos naqueles dias dirão, Senhor, eu fiz isso. E vai ouvir né? a frase fiz triste, aquilo, né? Vai ouvir a mas eu frase não vos triste. conheço. É verdade. Bem lembrado. Nosso produtor Moacir aqui, Tá falando um ressaltando pouquinho algo muito sobre importante aqui, a né? enchente aí de Mimoso do Sul. Mas se aproveita, né, da É, situação. muitas pessoas se aproveitando da da miséria desgraça dos dos outros para se aparecer. É triste o cenário que vivemos. Mas eu sempre falo, se for para fazer com intuito que será reprovado naquele dia, não faça, porque além de que Cristo está olhando tudo que Cristo sabe, Jesus sabe. O fundamento, por que você está fazendo isso. Então, se for para fazer dessa forma, é perca de tempo. E eu vou mais além. Muitas pessoas despreparadas que têm aberto tantos ministérios aí só na finalidade de ter condição financeira, achando que ministério é isso aí. A Igreja de Cristo, ela não é comércio. Ela não é comércio. Então, amados irmãos, fique atento a essas coisas, porque há a prestação de conta. Obras, elas são necessárias, mas existem as obras feitas em Deus, que nós mencionamos aqui, Exatamente. preparadas de antemão para que não andássemos nela, mas tem que ter um único fundamento para ser aprovado naquele dia. Né? Se tiver qualquer intuito fora desse fundamento, vai ser reprovada, não vai passar. É por isso que muitas vezes a gente fica observando e não pode falar muito, né? Porque hoje é complicado você se expressar e se abrir demais.
mas é o cenário, é a minha opinião, a minha visão, que a Terra está dessa forma. E é um risco iminente que muitas pessoas correm fazendo tudo isso. Ou seja, está andando na contramão da vontade de Deus e achando que está fazendo a vontade de Deus. Essa É igual a verdade. eu falo sempre para quem sempre que eu falo, né? A intenção é não enganar nunca. Exatamente. O caminho é esse, não engana nunca, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui para poder, numa época dessa de tanto engano, para trazer uma luz. É Para trazer uma verdade. luz. E tanto é que a gente está lendo aqui, a gente não está inventando nada, a gente É Bíblia, simplesmente né? está lendo a Bíblia. É palavra de Claro, Deus. linkando um texto com o outro, um texto explicando o outro, que a Bíblia ela discerne ela própria. É Eu não verdade. tenho que falar, inventar nada. O Nós conteúdo estamos é próprio, né? caminhando. Exatamente, a Bíblia ela própria nos ensina e o Espírito Santo trabalha como? Quem está em casa vai sentir que o Espírito Santo vai fazer essa ligação, Até essa porque luz, traz um brilho na entendeu? consciência, né? Vai, então, tipo assim, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas eu não fujo disso aqui e não acrescento nada também. Eu simplesmente eu pego um caminho, pego os textos, vai linkando um no outro, do jeito que eu faço aqui, para poder gerar, para quem está em casa, poder compreender o que eu estou falando. Porque se eu falar, puxo um assunto, depois puxo o outro, aí quem está em casa não entende. Mas Mas eu acaba não sempre pego o entendendo. primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, assim nos cursos que eu faço, sempre separando tópico por tópico, para quem está aprendendo, ter facilidade para Uma aprender, coisa para ligada à compreender. outra, né? Exatamente. Nós pegamos primeiro ali umas obras, o grupo de obra, depois outro grupo de obra, e assim a Bíblia vai discernindo. Né? Então, Muito importante a gente está isso, né? trazendo isso. É sempre bom você ler o que a gente está passando aqui, os textos que nós estamos mencionando, para que você possa ter uma luz aí e caminhar por esse caminho certo aí e poder levar adiante também essa palavra, esse evangelho. Né? Já chegamos ao final desse programa, mas quero te informar que a melhor e mais linda obra é a obra de caráter. É onde Deus sonda. Então, tenha um caráter com finalidade de agradar a Deus e vence. Amados irmãos, quero deixar aqui também um convite, né, para você ir no dia 4 do próximo mês, às 17h30, ali no Ministério Nova Israel, localizado na Avenida Presidente Café Filho, número 877, no BNH. Será a tarde da bênção na direção do Espírito Santo e liderança da missionária Mara. Ela lança o convite aí, próximo sábado, às 17h30, tarde da bênção. Vá conosco lá fazer, alegria de adorar a Deus naquela tarde. Você é o nosso convidado especial. Amém? Quero lembrar também que na quarta-feira tem Moacir Lopes, sua conexão é aqui a partir das 20 horas aqui na TV Linhares. Os Fica programas são ligadinho. bons, né? É verdade. As entrevistas muito A entrevista interativas. muito importante, tá, irmão? Tem muitas pessoas aqui que têm assuntos muito bons para a sociedade, para a família. E você muitas vezes acaba passando desapercebido. É toda quarta-feira na TV Linhares, sua conexão é aqui com Moacir Lopes. Então, deixo aí, missionária Silva, a minha explicação sobre o que eu vejo, né, sobre as obras no coletivo aí, no ministério e no dentro do Evangelho. Nesta noite eu deixo aí o evangelista e professor Jeremias com os agradecimentos. Eu agradecer sempre os nossos telespectadores, está sempre conosco aí, a maioria fiel que eu digo assim, está sempre conosco, e outros que vêm surgindo devido ao compartilhamento dos irmãos. Por isso que é importante os irmãos sempre estar compartilhando, marca pessoas, como a Silvia fez aí, ó, para que pessoas possam alcançar também, talvez não conhece o canal, né? É verdade. A página da TV Linhares, então para as pessoas venham conhecer e poder participar também, né? Muitos que estão sempre comentando, é bom também para dar engajamento. Genilson falou, boa explicação, gostei e tal. Então é isso aí, o intuito é esse, né? Deus abençoe a cada um de vocês que receberam essa mensagem. Não deu tempo de terminar, nós vamos fazer a segunda pauta na próxima segunda-feira. Se Deus assim permitir, nós vamos terminar, porque o conteúdo é grande, né? Passando aí, vamos falar sobre as doutrinas de Jezabel, que é aí que também o negócio vai apertar mais. Né? Tem coisa muito pesada, nós vamos trazer. Então, fique conosco, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, que tenham uma excelente noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, obrigado pela paciência, que Deus continue vos abençoando. Chegamos mais ao final do programa Fala Pastor. Se Deus nos permitir, retornaremos na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, em nome de Jesus. Boa noite.